No episódio de hoje, nós vamos ver sobre Justino Mártir, um dos grandes nomes dos pais da igreja, um pai apologeta, um grande apologista dos primeiros séculos, e nós vamos ver o que esse mártir da fé cristã, essa grande testemunha de Cristo, tem a nos ensinar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fica até o final desse episódio, porque nós vamos ver um grande tema e um grande conteúdo de um grande pai da igreja, Justino Mártir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Só Jesus na Causa, o podcast do Instituto de Linguagem Bíblica e o podcast direcionado e focado exclusivamente na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nessa grandiosíssima série aqui no nosso podcast sobre Cristologia patrística, em outras palavras, como Jesus foi interpretado, lido, pregado e ensinado pelos primeiros teólogos e pastores cristãos dos primeiros séculos. Nós já vimos vários dos pais apostólicos de outros documentos ali do começo do século II e hoje nós vamos ver sobre Justino Mártir, um grande homem de Deus. Então, se você está vendo pelo YouTube aqui no canal do Instituto de Linguagem Bíblica, deixe seu like, se inscreva no canal, não deixe de conversar conosco aqui nos comentários, de falar o que você está achando dessa série, se você está aprendendo coisas novas e se você está no Spotify também nos siga aí para você não perder nenhum conteúdo. Bom pessoal, vou fazer um pouquinho diferente, como a entrega de conteúdo para vocês desse podcast é fonte primária, o que é uma coisa inédita aqui no Brasil, entregar para vocês leituras comentadas dos textos dos pais da igreja, e não apenas fazer um resumo ou alguma coisa sistematizada sobre cristologia patrística, o que seria também muito proveitoso, mas vocês não teriam o gosto, né? Vocês não saboreariam o próprio conteúdo dos pais da igreja. Então eu estou lendo aqui para vocês bastante, a gente vai ler hoje Justino Mártir, e eu tive um trabalho a mais aí para nós colocarmos aí para vocês o texto de primeira e segunda apologia de Justino Mártir na tela, enquanto eu estou falando aqui com vocês, para vocês acompanharem a nossa leitura, para ficar um pouco mais didático, para vocês terem a recepção melhor do conteúdo, para vocês aprenderem o conteúdo de forma melhor. Então só por esse trabalhão que eu tive aqui, já vale você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas venham a conhecer os pais da igreja e através dele, quem sabe, conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo. Tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho dessa criatura de Deus aqui, Justino Mártir, que se chamava na verdade Flavius Justinus, é o nome em latim dele, né? E a gente pode chamar ele de Flávio Justino, mas ele é conhecidíssimo como seu nickname, né? O seu apelido aí de Justino Mártir, que ele realmente foi martirizado. Então ele vive aí entre 100 e 165, então século II aí da era cristã, e ele foi aí um grande apologista da fé cristã. Tudo bem? Ele veio, pessoal, da cidade de Flávia Neápolis, da onde ele tem o nome dele, né? Flávio Justinus aí, que é a moderna cidade da Cisjordânia de Nablus. Então, se você pesquisar aí no Google Maps, aí Nablus vai ter a moderna cidade aí do Justino, aí ali no século II, né? E na província romana da Síria Palestina. Segundo seu próprio relato no diálogo com Trifo, o judeu, ou Trifão, né? Justino tornou-se um filósofo profissional da escola platônica antes de adotar o cristianismo como a verdadeira filosofia. De sua pena, temos algumas obras sobreviventes. Nós temos 3 obras, pessoal. Nós temos primeira e segunda apologia, tudo bem? Que é uma defesa da fé diante do imperador, que alguns estudiosos acreditam ter sido originalmente um único tratado, tudo bem? E provavelmente escrito na primeira metade da década de 50 do século II, então ali por volta do ano 150 mais ou menos. Então nós temos essas 2 obras, primeira e segunda apologia, e nós temos também uma obra chamada Diálogo com Trifo. Tudo bem? Deixa eu só pegar a aula que eu fiz para nós aqui. Diálogo com Trifo ou Diálogo com Trifão, que é o judeu, que foi escrito ali por volta do ano 160, um pouco antes dele ser martirizado. Ele também, pessoal, escreveu uma refutação completa a Marcião, o grande herege que picotou a Bíblia aí de forma gnóstica, né? Mas esse escrito dele não sobreviveu. Desde a antiguidade, o filósofo Justino Mártir, né, ou Flávio Justinus, que esses textos foram identificados com o nome dele, né, e ele foi martirizado em Roma, tudo bem? Conforme é escrito num livro chamado Atos de Justino. De acordo com esse texto, Justino foi um filósofo cristão que ensinou na cidade de Roma por muitos anos
antes de sua execução, talvez em meados aí da década de 60 do século II, portanto aí, ano de 160 e alguma coisinha. Ele foi martirizado, é muito difícil ter datação exata nesse sentido, tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal, é uma leitura. Eu vou colocar para vocês os textos aí de trechos de primeira apologia e de segunda apologia. Eu não vou entrar no diálogo com Trifão, ou Trifo, dependendo da tradução, né? Porque senão ficaria muito extenso o episódio. Talvez eu grave uma parte sobre Trifão, ou Cristologia de Justiniano, né? Um pouco mais ampla e sistematizada, mas a gente vai caminhando nesse sentido, tá? E o primeiro texto muito importante que nós vamos ver aí, eu tinha preparado uma introdução a esses dois textos também, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, né, do porquê que ele escreveu essas apologias, qual que é a teologia, a estrutura por trás disso. Se você quiser saber mais, aliás, sobre isso, eu leciono dois módulos, na pós-graduação em Teologia Histórica do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. Dois módulos que eu leciono é sobre patrística. O módulo mais literário, vendo estruturas literárias, usos retóricos dos pais da igreja, e uma segunda aula mais teológica, vendo como os pais da igreja interpretaram alguns dos principais textos da Bíblia. Então, se você quiser se aprofundar mesmo no assunto, eu te convido a fazer uma pós em Teologia Histórica no Jonathan Edwards. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ver aí, estou colocando aí para nós, é Apologia 1, Primeira Apologia, capítulo 23, que tem apenas aí 3 versículos, que vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer: "E para que se torne evidente para vós, vamos apresentar-vos a prova de que aquilo que dizemos, por tê-lo aprendido de Cristo e dos profetas que o precederam, é a única verdade e a mais antiga do que todos os escritores que existiram. Não pedimos que se aceite a nossa doutrina por coincidir com eles, mas porque dizemos a verdade. Demonstraremos também que Jesus Cristo é propriamente o único Filho nascido de Deus, como seu Logos, seu Verbo, seu primogênito, e sua potência, né? Seu primogênito aí, lembrando de Paulo, em Colossenses 1,15, fala que ele é o primogênito sobre toda a criação, né? E aí a sua dinamis, ou dunamis, que é a potência, o poder de Deus. Feito homem pelo seu desígnio, ele nos ensinou essas verdades para a transformação e condução do gênero humano. Por fim, antes de tornar-se homem entre os homens, houve alguns, os demônios malvados, antes mencionados, que se adiantaram a dizer, por meio dos poetas, terem acontecido os mitos que inventaram, de modo que também foram eles que fizeram as obras vergonhosas e ímpias que disseram contra nós, sem que para isso haja qualquer testemunha ou demonstração." Então, uma das coisas interessantes aqui, pessoal, é que nesses primeiros séculos era aceitável, tanto na igreja quanto fora da igreja, que quanto mais antigo um documento era, melhor seria. Então, os apologistas cristãos, eles demonstravam o tempo todo que o nosso ensinamento é fundamentado lá em Moisés, e Moisés é muito mais antigo do que Platão, talvez aí 1000 anos mais antigo aí do que Platão, Sócrates, Aristóteles, todo esse pessoal aí da filosofia grega, né? Então, além disso, ele tinha acabado de falar no capítulo anterior, ele compara Cristo com vários mitos gregos, que ele está escrevendo ali para o imperador, para ele diminuir a perseguição aos cristãos, mostrando que existem paralelos, né? Por exemplo, ele vai falar o nascimento virginal de Jesus, talvez tenha algum paralelo na mitologia. A crucificação de Cristo, você tem filhos de Zeus sofrendo, né? Você tem o mito da Fênix, que a carta de Barnabé já falava como uma analogia à ressurreição de Cristo. Você tem aí vários pontos da cristologia da Bíblia, né? Do Novo Testamento, que vão ter algum paralelo com a fé cristã. O que, por exemplo, o Seminário de Jesus, do começo do século passado, vai mostrar que era uma influência total sobre o Novo Testamento, portanto o Novo Testamento é completamente mitológico. O que é uma grande falácia, ninguém acredita mais numa besteira dessa hoje em dia, a não ser que esteja aí uns 100 anos atrasado na leitura, né? Mas o Justino vai dizer, olha, ele não vai ser tão acadêmico como o Seminário de Jesus, mas vai falar, olha, existem essas coincidências porque os demônios eles conheciam as profecias do Antigo Testamento e fizeram aí imitações. Então os demônios de lá em Isaías 7 que o Messias seria nascido da Virgem, e aí fizeram mitos que possam parecer algo nesse sentido, nesse gênero. Tudo bem?
Mas Justino vai demonstrar então que a fé cristã ela é a única verdade, a filosofia suprema por excelência, por ser a amiga e a única verdade, né, e a única sabedoria. O capítulo 30 de Primeira Apologia, o título é A Profecia é a Prova Máxima, né, da fé cristã, vai dizer o seguinte: poderiam nos objetar: que inconveniente há em que esse que nós chamamos Cristo seja um homem que vem de outros homens e que, por arte mágica, fez os prodígios que dizemos e, por isso, pareceu ser filho de Deus. Apresentaremos, pois, a demonstração não dando fé àqueles que nos contam os fatos, mas crendo por necessidade naqueles que os profetizaram antes de acontecer, da forma que os vemos cumpridos ou que estão se cumprindo diante de nossos olhos. Tal como foram profetizados, a demonstração que acreditamos parecerá a vós mesmos a mais forte e a mais verdadeira. Então, em vez de ficar dando crédito a pessoas que não sabem de nada, não viram as coisas e falam que Jesus fez magia, né, fez artifícios mágicos para falar das suas curas, Justino ele se volta, por exemplo, para Isaías, onde o Messias ele viria a curar os cegos, os surdos, os coxos, instaurando a nova criação inaugurada e por aí vai, como algo muito mais excelente, um testemunho muito mais poderoso, porque foi anterior aos eventos, como profecia, do que esse pessoal que fica falando aí, inventando lorota, tá? Aqui no capítulo 31 eu ia falar da versão dos 70, que é a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, né? E continuando aqui o versículo 7, né, nós temos profecia sobre Jesus ainda no capítulo 31, ele vai dizer o seguinte: nos livros dos profetas já encontramos anunciado que Jesus, nosso Cristo, nosso Messias, deveria vir nascido de uma virgem, que ele chegaria à idade adulta, curaria toda doença, toda fraqueza, ressuscitaria dos mortos, que seria invejado, desconhecido e crucificado, que morreria, ressuscitaria e subiria aos céus, que ele é e se chama Filho de Deus, que ele enviaria alguns para proclamar essas coisas a todo o gênero humano, e seriam os homens das nações aqueles que mais creriam nele. Versículo 8. E essas profecias foram feitas umas 5, outras 3, outras 2000 e outras 1800 anos antes que ele aparecesse no mundo. Com efeito é sabido que os profetas se sucederam uns aos outros, de geração em geração. Então aqui a profecia é a prova cabal de que Cristo é a verdade absoluta, ele é a salvação, e o cristianismo é a única fonte aí de salvação, né? Ainda no capítulo 32 da Apologia, da primeira Apologia, diz o seguinte: Moisés, que foi o primeiro dos profetas, disse literalmente: não faltará príncipe de Judá, nem chefe saído de seus músculos, até que venha aquele a quem está reservado. Ele será a esperança das nações, amarrando seu jumentinho à vinha e lavando sua roupa no sangue de uva. Portanto, é vosso dever averiguar com todo o rigor e inteirar-vos até quando os judeus tiveram príncipe e rei saído deles, até a aparição de Jesus Cristo, nosso mestre, intérprete das profecias desconhecidas. Tais como foi de antemão dito pelo Espírito Santo profético, por meio de Moisés, que não faltaria príncipe dos judeus até que para o qual está reservado a realeza. Judá foi o antepassado dos judeus, e dele os judeus receberam esse nome. E vós, depois da aparição de Cristo, imperastes sobre os judeus e vos apoderastes de toda a sua terra. As palavras, ele será a esperança das nações, queria dizer que a gente de todas as nações esperará novamente a sua vinda, coisa que podeis ver com os vossos próprios olhos e comprovar na realidade. Pois gente de todas as raças de homens espera aquele que foi crucificado na Judéia, depois de cuja morte, imediatamente a terra dos judeus foi tomada ao poder de lanças e entregue a vós. A expressão amarrando seu jumentinho à vinha e lavando sua roupa no sangue de uva era símbolo do que havia de acontecer a Cristo e do que seria feito por ele. Versículo 6. Com efeito, foi assim que na entrada de certa aldeia estava um jumentinho amarrado a uma parreira. A ele mandou seus discípulos lhe o levassem, e depois que o jumentinho foi levado, montou sobre ele e assim entrou em Jerusalém, onde estava o maior templo dos judeus, o mesmo que mais tarde foi destruído por vós.
Depois da entrada em Jerusalém, ele foi crucificado, a fim de que se cumprisse o resto da profecia. De fato, a passagem de que lavaria sua roupa no sangue de uva era anúncio antecipado de sua paixão, significando que sofreria para lavar com seu sangue aqueles que acreditariam nele. Então aqui Justino Mártir vai mostrar a profecia aqui de Moisés, lá de Gênesis 49, né? E o pisar da uva aqui, em vez de ira de Cristo que volta, né? Ele interpreta como sendo o próprio sangue derramado na cruz para ser esperança de todos os povos, cumprindo também o chamado abraâmico. Tudo bem, gente? Então, nós temos essa capítulo 32 aqui, né? Que ele continua aqui por mais um tanto, falando aqui mais de profecia sobre Cristo como raiz de Davi, né? E a primeira apologia, capítulo 46, ele vai falar um pouquinho dos cristãos antes de Cristo, que é uma passagem muito interessante que Justino, né? E depois nós vamos ver o capítulo 63 e mais 2 capítulos do segundo apologia, nós já encerramos. Cristãos antes de Cristo, primeira apologia 46, diz assim: alguns, sem motivo para rejeitar o nosso ensinamento, poderiam nos objetar que, ao dizermos que Cristo nasceu somente há 150 anos sob Quirino e ensinou sua doutrina mais tarde, no tempo de Pôncio Pilatos, os homens que o precederam não têm nenhuma... procederam sua doutrina mais tarde, né? Não tem nenhuma responsabilidade. Tratemos de resolver essa dificuldade. Nós recebemos o ensinamento de que Cristo é o primogênito de Deus e indicamos antes que ele é o Verbo, do qual todo o gênero humano participou. Portanto, aqueles que viveram conforme o Verbo são cristãos, quando foram considerados ateus, como sucedeu entre os gregos com Sócrates, Heráclito e outros semelhantes. E entre os bárbaros com Abraão, Ananias, Azarias e Misael, e muitos outros, cujos fatos os nomes omitimos agora, pois seria longo enumerar. De modo que também os que antes viveram sem razão se tornaram inúteis e inimigos de Cristo, e assassinos daqueles que vivem com razão. Mas os que vivem e continuam vivendo de acordo com ela são cristãos e não experimentaram medo ou perturbação. O motivo pelo qual ele nasceu homem de uma virgem, pela virtude do Verbo, conforme o desígnio de Deus, Pai e soberano do universo, e foi chamado Jesus, e depois de crucificado e morto, ressuscitou e subiu ao céu, o leitor inteligente poderá perfeitamente compreendê-lo pelas longas explicações que foram dadas até aqui. De nossa parte, como não é necessário demonstrar esse ponto agora, passaremos às demonstrações mais urgentes. Então, pessoal, nós temos a doutrina do Logos, que assim, tem um grande desenvolvimento na filosofia grega, né? Quando chega em Justino e outros autores patrísticos, você tem, por exemplo, 2 tipos de Logos. O Logos endiátetos, que é o Logos interno, é o Cristo enquanto divino, em comunhão com Deus. Ao mesmo tempo que você tem o Logos proforikos, né? Que é o Logos expresso. Quando Deus fala, haja luz, por exemplo, está externalizando a palavra que era interna. Então o endiátetos, o interno, se tornou proforikos, externo, né? Em Justino também nós temos o Logos espermáticos. Espermáticos aí vem de semente, né? E ele vai dizer que Cristo, como o Logos, como a verdade e a razão absoluta e soberano sobre tudo, o gênero humano participa desse Logos e tem uma centelha, uma semente desse Logos dentro de si. E ao viver de acordo com Logos espermáticos, é possível ver cristãos antes de Cristo, como por exemplo Sócrates ou Heráclito, na visão de Justino Mártir, né? Que andaram aí de acordo com a razão, de acordo com a verdade, de acordo com a filosofia aí justiniana. Tá? Agora que Cristo veio, não há mais desculpa, você precisa abraçar a fé em Cristo. Tudo bem? Isso ele vai tentar trazer alguma salvação para pagãos que não se juntaram aí a Israel. Tudo bem? Uma coisa bem peculiar de Justino. E no capítulo 63, para finalizar a primeira apologia, o verbo na sarça em Moisés, fala que Jesus estava presente com Moisés, ele vai dizer o seguinte: todos os judeus, porém, ainda hoje ensinam que foi o Deus inominado que falou a Moisés. Por isso, o já mencionado profeta Isaías repreendeu-nos no texto anteriormente citado e disse: o boi conheceu seu dono e o asno a manjedoura do seu senhor, mas Israel não me conheceu e meu povo não me compreendeu. E o próprio Jesus Cristo, repreendendo os judeus por não saberem distinguir o que era o pai e o que era o filho, também disse:
Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aqueles aos quais o Filho o revelar. O Verbo de Deus é seu Filho, como dissemos antes, e também se chama mensageiro e embaixador, porque ele anuncia o que se deve conhecer e é enviado para nos manifestar tudo o que o Pai nos comunica. O próprio nosso Senhor o deu a entender quando disse: quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. O mesmo parece claramente pelo escrito de Moisés. Com efeito, nestes se diz assim: o anjo do Senhor falou com Moisés da chama do fogo da sarça. Ele disse: eu sou aquele que é, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de teus pais. Desce ao Egito e tira dali o meu povo. O que segue podereis, se quiserdes, sabê-lo através dos próprios escritos, pois não é possível transcrever tudo aqui. As palavras citadas são suficientes para demonstrar que Jesus Cristo é Filho e embaixador de Deus, e antes era Verbo, que apareceu algumas vezes em forma de fogo, outras em imagem corpórea, e agora, feito homem por vontade de Deus, por causa do gênero humano, submeteu-se a sofrer tudo o que os demônios quiseram que os insensatos judeus fizessem com ele. Estes, tendo expressamente dito nos escritos de Moisés, e o anjo de Deus falou a Moisés em fogo de chama, desde a sarça lhe disse: eu sou aquele que sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, insistem que foi o Pai e artífice do universo quem disse essas palavras. Então, repreendendo-os, o espírito profético disse: mas Israel não me conheceu, nem meu povo me compreendeu. Então aqui, Cristo, você tem uma cristologia que nós estamos vendo que perpassa a Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, a Didaquê, nós temos a Ascensão de Isaías, vários escritos que a gente viu até aqui, que vão dizer que Cristo é 100% Deus. A divindade de Cristo não estava em jogo nesses primeiros escritores cristãos. Então Cristo como Logos é o Deus, aquele que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que apareceu para Moisés na sarça, aquele que faz todo o gênero humano participar em fragmentos de sua verdade. E ele também é homem, ele se encarnou, se fez homem completamente aí, é o que nós temos em Justino também. E aí, dois textos de a segunda apologia, pessoal, capítulo 10, os cristãos, a igreja, é o que possui o Logos inteiro, né? Diz assim, capítulo 10, a segunda apologia, verso 1. Portanto, a nossa religião mostra-se mais sublime do que todo o ensinamento humano, pela simples razão de que possuímos o Verbo inteiro, que é Cristo, manifestado por nós, tornando-se corpo, razão e alma. Com efeito, tudo que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom foi elaborado por eles pela investigação e intuição, conforme a parte do Verbo que lhes coube. Todavia, como eles não conheceram o Verbo inteiro, que é Cristo, eles frequentemente se contradisseram uns aos outros. Aqueles que antes de Cristo tentaram investigar e demonstrar as coisas pela razão, conforme as forças humanas, foram levados aos tribunais como ímpios e amigos de novidades. Sócrates, que mais se empenhou nisso, foi acusado dos mesmos crimes que nós, pois diziam que ele introduziu novos demônios e que não conhecia aqueles que a cidade considerava como deuses. O fato é que, expulsando da República Homero e os outros poetas, ele ensinou os homens a rejeitar os maus demônios que cometeram as abominações de que falam os poetas, e ao mesmo tempo os exortava ao conhecimento de Deus, para que eles, desconhecido, por meio da investigação racional, dizendo: não é fácil encontrar o Pai e artífice do universo. Nem quando tivermos encontrado é seguro dizê-lo a todos. Foi justamente o que o nosso Cristo fez por sua própria virtude. Com efeito, ninguém acreditou em Sócrates, até que ele deu a sua vida por essa doutrina. Em Cristo, porém, que em parte foi conhecido por Sócrates, pois ele era o Verbo que está em tudo e foi quem predisse o futuro através dos profetas e, feito de nossa natureza, por si mesmo nos ensinou essas coisas. Em Cristo acreditam não só filósofos e homens cultos, mas também artesãos e pessoas totalmente ignorantes, que souberam desprezar a opinião, né, a doxai, a opinião, né, as opiniões, né, o medo e a morte, porque ele é a virtude do Pai inefável e não um vaso de humana razão. Então aqui, se os filósofos tiveram o logos espermáticos, o logos em sementes, em fragmentos, em fagulhas, né, em faíscas, a igreja, composta de ricos e pobres, cultos e ignorantes, de tudo quanto é tipo de pessoa, judeu e não judeu,
possui o Logos completo. Cristo é nosso e somente nosso, da igreja, né? E por último, para finalizarmos, nós temos aí o capítulo 13, onde ele diz: sou cristão. Ele diz assim, capítulo 13 de 2ª Apologia: eu também, ao perceber que os malvados demônios tinham lançado um véu sobre os divinos ensinamentos de Cristo, a fim de afastar deles os outros homens, desprezei da mesma forma aqueles que propagavam tais calúnias, como o véu dos demônios e a opinião de um vulgo. Confesso que todas as minhas orações e esforços têm por finalidade mostrar-me cristão, não porque as doutrinas de Platão sejam alheias a Cristo, mas porque eles não são totalmente semelhantes, como também a dos outros filósofos, os estoicos, por exemplo, poetas e historiadores. De fato, cada um falou bem, vendo o que tinha afinidade com ele, pela parte que lhes coube do verbo seminal divino, né? Theoi, logos espermáticos, alguma coisa assim no grego, né? Todavia, é evidente que aqueles que em pontos muito fundamentais se contradisseram uns aos outros, não alcançaram uma ciência infalível, nem um conhecimento irrefutável. Portanto, tudo o que de bom foi dito por eles pertence a nós, cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o Verbo que procede do mesmo Deus, ingênito e inefável. Ele, por amor a nós, se tornou homem para partilhar de nossos sofrimentos e curá-los. Todos os escritores só puderam obscuramente ver a realidade, graças à semente do Verbo neles ingênita. Com efeito, uma coisa é o germe e a imitação de algo, que é feita conforme a capacidade, e outra, aquele mesmo do qual se participa e imita, conforme a graça que também dele procede. Então aqui nós temos os filósofos, os poetas, toda a cultura humana, ela é apenas fragmentária em sua percepção e recepção da verdade, porque ela mistura muito erro, muito pecado, ela se contradiz muito, por isso ela não pode oferecer um caminho de saída, um caminho de salvação. Somente na igreja, nos cristãos, nós temos o Cristo completo, a verdade completa, a sabedoria absoluta que pode nos salvar. Então Justino Mártir, era costume no século II os filósofos usarem um manto, né, uma espécie de roupa, um uniforme ali de filósofo, né? O Justino, como um antigo filósofo que peregrinou aí pelo platonismo, por várias escolas, né, estoicismo e muitas outras escolas, quando ele se torna cristão, ele mantém um manto de filósofo, porque ele vai dizer: olha, eu sou um filósofo, mas eu sou o filósofo de verdade, né? Porque filosofia, eu sou amigo da sabedoria, e a sabedoria é o Logos é o Filho é Jesus. E agora ele é meu, eu sou dele, eu sou seu amigo, e eu participo dele de forma completa, né? Então, para Justino, o filósofo genuíno que alcança a sabedoria somente é o cristão genuíno. Mas existem verdades muito importantes, muito legais em Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales, Heráclito, Homero, até mesmo Homero tem alguma coisa lá interessante que nós podemos participar. Então, nós temos aí uma leitura da cultura e da filosofia com lentes cristocêntricas, né? E um encontrar da sabedoria que é Cristo de forma completa somente na igreja. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da cristologia de 1ª e 2ª Apologia de Justino Mártir? Comenta aqui comigo se está vendo no YouTube, deixe seu like, compartilha e se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo episódio do podcast Só Jesus na Causa. Lembrando que amanhã, sábado, 13h, nós temos nosso encontro ao vivo no YouTube, no Instituto de Linguagem Bíblica, para estudarmos nosso seminário de interpretação bíblica, Calvino e as Escrituras. Vamos ver como Calvino interpretou o fabuloso e maravilhoso livro de Jó. Deus abençoe e até o próximo episódio.